o menor pode ser preso no Brasil? Existe prisão para o menor ou essa restrição da liberdade só pode ocorrer a partir dos 18 anos? Paus e pedras. 3 adolescentes morreram. 2 tiveram os corpos carbonizados e 1 foi degolado. A cabeça do menor, conhecido como Geleia, foi arremessada para fora da unidade, enquanto o corpo foi queimado e suspenso na trave da quadra de futebol. Durante a manifestação, 2 menores tentaram fugir, mas foram apreendidos. Para quem não conhece, essa unidade a que se refere a reportagem é a unidade dos adolescentes aqui em Pernambuco, chama-se Fundação Casa. Disse que os adolescentes não são presos, eles são internados. Mas como os senhores podem ver ao lado, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente fala em privação da liberdade. O que muda é o nome que se dá a essa privação da liberdade, que ao invés de prisão se chama de internação. Eu estou desesperada, amor. Só vejo a hora meu filho ser morto aí. É muita coisa que acontece. De acordo com algumas mães, o motivo da revolta é a atual direção da unidade. Os internos reclamam das péssimas condições em que vivem, da alimentação e das visitas que foram proibidas no fim do ano. Não deixa entrar nada de higiene, que a gente fica com raiva, revoltado. Como se vê, não só os menores têm a sua liberdade cerceada, através de um instituto denominado internação, como ficam recolhidos em estabelecimentos que em tudo se parece com aqueles destinados para os maiores da idade. Reparem a semelhança das reportagens, sendo que a próxima versa sobre uma penitenciária, lugar de prisão, lugar de maiores. Foi após o café da manhã de domingo que os detentos renderam 2 agentes penitenciários. Já no telhado de uma das galerias, os reféns, entre eles alguns presidiários, eram torturados. Deram chute na cabeça, deram soco, eles estão com o estoque na mão. Estão dando estocado no abdômen. Nossa, deram um coice agora no rosto desse preso, que é uma coisa violenta. Ó, de novo. Enquanto eles agrediam um homem, teve confronto com os policiais, que dispararam balas de borracha, enquanto os presos arremessavam o que tinham em mãos. É tudo tão parecido que, não houvesse a explicação, não se saberia dizer se a unidade mostrada é uma específica para menores ou uma destinada a adultos. Ao que consta, a diferença mesmo é o tempo máximo de restrição de liberdade. Para os menores, o máximo da internação é de 3 anos e para os maiores, o máximo da internação é de 30 anos. Mas ambos, na prática, têm passado pelo mesmo tipo de privação, sem o respeito aos princípios pelos quais a lei foi criada, seja o Estatuto da Criança ou do Adolescente, seja o Código Penal. O argumento maior, entretanto, é que não é possível conviver com a criminalidade vinda, originária de delinquentes menores, ou seja, de infratores. E a forma de resolver essa criminalidade que seja rápida é o direito penal e não a educação, a escola, o teatro, o lazer, o convívio familiar. Evidentemente que são vetores que minimizam a vulnerabilidade do jovem a delinquir. É fato. Mas também é fato que esses vetores proporcionam a médio e a longo prazo a diminuição da vulnerabilidade. E o que se quer nesse instante, para hoje, na velocidade de uma mensagem de WhatsApp, é a redução imediata dos índices de violência originários dos menores. E se a redução é imediata, a forma mais célere de se alcançar essa redução é aumentando o tempo de segregação do jovem. A forma como se aumenta o tempo de segregação do jovem, por sua vez, implica em diminuir a maioridade penal.
A proposta de emenda à Constituição recebeu o número 171 do ano de 1993. Esse número 171 talvez não tenha sido muito feliz, mas a proposta em si é bem simples, está aqui para a gente ler em conjunto. Propõe-se que o artigo 228 da Constituição Federal passe a ter a seguinte redação: são penalmente inimputáveis os menores de 16 anos sujeitos às normas da legislação especial. Assim, ficariam sujeitos às fundações de infratores aqueles que tivessem até 16 anos. Quem tivesse 16 anos ou mais ficaria sujeito às unidades típicas dos maiores. Sinceramente, não me parece que mudar o local de internação seja a solução do problema. O que em verdade vai se alterar é o tempo de internação. Eis que, ao deslocar o jovem de 16 ou 17 anos para uma unidade comum, lá ele poderá ficar, a depender dos crimes praticados, por até 30 anos. Particularmente, eu sempre fui contra e continuo contra, embora eu reconheça que seja preciso fazer algo com celeridade para diminuir os índices de violência. Mas eu não acredito que seja aumentando a violência estatal de forma absolutamente normativa e não pragmática que esse problema será resolvido.